Este é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga e eu sou Newton Sebraga, mais uma vez conversando com vocês sobre tecnologia. Quando se fala em interação de dispositivos eletrônicos que emitem algum tipo de vibração em relação ao ser humano, sempre surgem as dúvidas. As dúvidas se os efeitos fisiológicos podem ser danosos, ou ainda se a própria percepção fica falseada, como ocorre, por exemplo, com os adeptos dos amplificadores de áudio, que dizem que os amplificadores a válvula são melhores que os transistorizados, e que a reprodução de nenhum equipamento eletrônico de som é fiel, correspondendo àquilo que seja realmente o instrumento musical em si que produz aquela nota. Isso também ocorre em relação à luz. Hoje nós estamos entrando na era da iluminação a LED. Então nós saímos das antigas lâmpadas incandescentes, de alguns tipos interessantes, como esse spot, passamos pelas lâmpadas econômicas e chegamos à iluminação a LED, que deve ficar, que veio para ficar, porque ela realmente tem as suas vantagens. Mas também tem alguns pontos a serem discutidos. Por exemplo, quando nós analisamos a nossa capacidade visual, nós verificamos que nós vemos um espectro limitado. Em outras palavras, a nossa sensibilidade visual segue uma curva contínua que vai do vermelho até o violeta. Não existem descontinuidades, quer dizer, dentro desse espectro não existem comprimentos de onda que deixamos de ver. Quando nós temos uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela produz um espectro contínuo, mas ele não tem a mesma intensidade em todos os pontos da sua curva de emissão. Nós temos pontos em que a lâmpada incandescente ela é mais fraca. Por exemplo, uma lâmpada incandescente ela é mais pobre na iluminação azul. E se você diminuir ainda a tensão de uma lâmpada dessa, ela tende bastante para o amarelo e para o vermelho. Então isso aí pode falsear, por exemplo, a iluminação de certos objetos numa vitrine, em que determinadas cores que podem ser brilhantes e bem vistosas à luz do sol não serão com a iluminação incandescente, mesmo que seja um spot de cores, spots de cores apropriadas, isso ainda deixa certos vácuos em determinados comprimentos de onda. O mesmo ocorre com uma lâmpada econômica. Nós temos as lâmpadas econômicas amarelas e as brancas, que possuem espectros de emissão diferentes. Assim, na iluminação com esse tipo de lâmpada, nós também temos o falseamento de determinadas cores. Por exemplo, quando um decorador ele precisa escolher a iluminação para um determinado ambiente, ele tem que tomar bastante cuidado com o tipo de lâmpada que ele vai usar. Se ele usa uma iluminação com lâmpadas econômicas, ele deve escolher o tipo de lâmpada adequado ao ambiente que produza os comprimentos de onda apropriado, que se casem com a sensibilidade dos olhos das pessoas e o que elas querem ver em termos de realce dos objetos de decoração, por exemplo. Mas no caso do LED, a gente precisa ter mais cuidado ainda. Os LEDs brancos, na realidade, não emitem um espectro contínuo que corresponde à mistura de todas as cores, como ocorre com uma chama, como ocorre com uma lâmpada incandescente, como ocorre com uma lâmpada econômica. Os LEDs brancos são RGB. São, na realidade, pastilhas com 3 LEDs de cores diferentes. LEDs vermelho, verde e azul, que combinados fazem-nos perceber o branco. Mas essas cores são picos nessas radiações que causam uma excitação, na realidade, com vazios entre as frequências. Então, por exemplo, os nossos olhos, eles podem perceber um objeto iluminado por uma luz de LED na cor verde, mas não existe propriamente a radiação da cor verde como num espectro contínuo. O que existe é um gap,
O que existe é uma iluminação de duas cores próximas que, ao se misturarem, nos dão a impressão do verde. Então isso aí pode causar alguns problemas, talvez no futuro, de ordem fisiológica. Já existem muitos estudos que mostram que é preciso se pensar-se numa iluminação em espectro contínuo, talvez conseguida com LEDs, não apenas de 3 cores, mas talvez com outras formas de iluminação. E é lógico que isso é um problema também para os decoradores, porque eles precisam saber escolher o tipo de iluminação a LED que seja capaz de realçar as cores dos objetos que devem ser iluminados. Enfim, é um estudo muito interessante que merece ser analisado pelos problemas que podem causar.